Emma sempre teve um jeito cativante de iluminar qualquer ambiente, e foi essa qualidade que primeiro atraiu seu marido, Lucas. Eles se conheceram em um café local e, desde então, sua vida era uma dança entre risos e cumplicidade. No entanto, algo mudou quando Chunk, melhor amigo de Emma desde os tempos da faculdade, começou a visitá-los com mais frequência. Lucas sempre admirou a amizade entre Emma e Chunk, porém, uma frase dita casualmente por Emma plantou uma semente de dúvida em seu coração. Chunk é minha alma gêmea, disse ela, rindo, sem perceber a sombra que passava pelo rosto de Lucas. A princípio, Lucas tentou ignorar. A amizade entre Emma e Chunk era evidente e inocente, mas a ideia de uma alma gêmea perturbava seus pensamentos. Ele começou a questionar tudo. Estaria Emma mais feliz ao lado do amigo do que com ele? O riso dela quando estava com Chunk parecia mais genuíno. Eram detalhes pequenos, mas que passaram a consumir sua paz de espírito. Emma, por sua vez, notou a tensão crescente em Lucas. Ele estava mais calado, mais distante. Decidiu confrontá-lo, e essa foi uma noite marcada por lágrimas e confissões. Lucas, com o coração na mão, expressou seu medo de perder Emma. Emma ouviu pacientemente, tocada pela vulnerabilidade do marido. Lucas, você é o meu amor, a minha escolha todos os dias. Chunk é um amigo querido, mas você é minha realidade, meu presente e futuro, garantiu Emma, olhando nos olhos dele. Com a verdade exposta, algo mudou no ar. Lucas percebeu que o relacionamento entre ele e Emma precisava de renovação, de comunicação mais honesta e aberta. Desse momento em diante, ambos se comprometeram a nutrir seu amor com diálogos sinceros. A relação de Lucas e Emma sobreviveu aos ventos da dúvida, tornando-se mais forte e brilhante. A amizade de Chunk continuou a ser uma constante, mas sem ameaçar o amor que unia o casal. Em uma manhã clara, sob o sol tímido que entrava pela janela, Lucas soube que, às vezes, é preciso enfrentar as tempestades para se lembrar do calor do próprio lar. Minha esposa me disse que outra pessoa é sua alma gêmea. Minha esposa, Emma, conheceu seu melhor amigo, Chuck, no ensino médio. Eles se tornaram muito próximos, e Chuck eventualmente se assumiu gay para ela. Emma o apoiou, e um tempo depois, quando ele se assumiu para os pais, foi rejeitado e expulso de casa. Ele acabou morando com Emma e seus pais até o fim do ensino médio. Emma e eu começamos a namorar após a faculdade, e ela me contou sobre Chuck e o quão próximos eles eram, descrevendo-o como um irmão. Quando o conheci, nos demos bem e nos tornamos amigos. Na época, Chuck estava em um relacionamento sério e se mudou para morar com um namorado mais ou menos na mesma época em que Emma e eu ficamos noivos. Emma e eu estamos casados há 5 anos. Sou gerente de projetos e aceitei um trabalho que exige que eu viaje para outra cidade por 1 ano. Saio de casa às 5h30 e volto às 18h30. Discutimos a decisão antes de eu aceitar e concordamos que seria um sacrifício temporário, mas que a remuneração nos ajudaria a pagar nossas dívidas estudantis e começar a tentar ter um bebê. O projeto acaba em novembro. Em março, Chuck descobriu que o namorado o traía e ficou devastado. Emma imediatamente disse que ele poderia morar conosco. Fiquei desconfortável pelo fato de ela não ter me consultado antes, mas aceitei. Nos primeiros meses, entendi a necessidade de Emma dar atenção e apoio a Chuck. No entanto, com o tempo, percebi que ela passou a dedicar toda a sua energia a ele. Muitas vezes eu chegava em casa e descobria que eles tinham saído para um filme ou um jantar sem sequer me avisar. Não acho que haja algo romântico entre eles, mas começou a me incomodar como eu era constantemente excluído dos planos. Recentemente, algumas coisas aconteceram que me deixaram desconfortável. Em uma festa, alguém brincou que Chuck era nosso terceiro elemento.
Emma respondeu: Chuck não é um terceiro elemento, e quando perguntei o que ela quis dizer, ela acrescentou: eu conheço Chuck há mais tempo do que conheço você. Em outra noite, eles saíram para dançar e quando acordei às 3 da manhã, encontrei os dois dormindo abraçados no sofá. Comecei a perceber que precisava ser mais ativo no nosso relacionamento e planejei um encontro especial para nós dois. Emma ficou animada quando contei, mas no dia do encontro ela saiu com Chuck para fazer compras e simplesmente esqueceu nosso compromisso. Quando liguei para perguntar onde ela estava, ela apenas riu e disse: esqueci. Isso me incomodou profundamente, mas tentei não reagir impulsivamente. Naquela noite, decidi conversar com ela e expliquei que sentia que nosso casamento estava sofrendo e que precisávamos nos reconectar. Emma explodiu, achando que eu estava atacando Chuck, e a conversa rapidamente se tornou um conflito. Foi a pior discussão que já tivemos. Em um momento da briga, ela gritou: Chuck é minha alma gêmea, e você tem que se acostumar com isso. Eu congelei. Sempre achei que Emma e eu fôssemos almas gêmeas. Mas naquele momento percebi que, para ela, Chuck era mais importante. No dia seguinte, ela saiu com Chuck como se nada tivesse acontecido. No domingo, tentou me flertar como se tudo estivesse normal, mas aquilo apenas me enojou. Decidi me afastar e passei a semana em um hotel próximo ao meu local de trabalho. Desde então, não nos falamos. Ao escrever tudo isso, percebo o quão desgastado estou, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Talvez eu tenha me afastado demais e não dado atenção suficiente a Emma. Mas como seguir em frente sabendo que ela nunca me amará tanto quanto ama Chuck? Fiz minha primeira postagem na quinta-feira. Quando tirei um tempo para pensar em tudo e escrever, percebi o quanto estava esgotado com esse projeto de trabalho. Na manhã de sexta-feira, me reuni com minha equipe e agendei um tempo de folga em breve. Estou me sentindo muito melhor só de saber que terei esse tempo para descansar. Em e eu tivemos nossa briga na noite de sexta-feira. Depois eu saí na segunda-feira e fiquei fora da cidade a semana toda por causa do meu projeto. Durante esse tempo, trocamos mensagens todos os dias e conversamos por telefone algumas vezes. Foi estranho porque ambos sabíamos que precisávamos ter uma conversa séria. Mas falar pelo telefone não era o momento nem o lugar certo. Em me mandou uma mensagem nesta sexta-feira dizendo que Chuck estaria fora no fim de semana. Então poderíamos passar um tempo só nós dois e que ela queria compensar nosso encontro perdido. Cheguei em casa na noite de sexta-feira e concordamos em conversar antes de fazer qualquer outra coisa. Eu tinha escrito tudo o que queria dizer. E ela sentou para ouvir. Conversamos por muito tempo e voltamos a alguns pontos para esclarecer melhor as coisas. Então não vou tentar reproduzir tudo o que foi dito, apenas os pontos principais da forma que faz mais sentido. Eu disse a ela que não gostei da piada sobre eu ser um peso extra, terceira roda. O quanto me machucou ela ter esquecido nosso encontro e o quão arrasado fiquei quando ela disse que Chuck era sua alma gêmea. Também mencionei algumas outras pequenas coisas. Quando terminei, ela disse que sentia muito e que estava errada ao dizer essas coisas. Ela disse que eu não sou um peso extra e que eu sou a alma gêmea dela. E perguntou se poderia explicar por que fez e disse aquelas coisas. Quando os pais de Chuck o expulsaram de casa no ensino médio, ele ficou em um estado muito ruim e chegou a considerar tirar a própria vida.
Ele contou para a mãe da Anne, e eles conseguiram ajudá-lo. Então, quando Chuck ligou em março dizendo que seu namorado o havia traído, Anne entrou em pânico e teve medo de que ele tentasse se machucar. Ela disse que sentiu que precisava mantê-lo por perto para poder vigiá-lo e garantir que ele estivesse seguro. Eu comentei que nos últimos 6 meses parecia que ela e Chuck estavam vivendo sua melhor vida juntos. E ela disse que, na verdade, estava miserável esse tempo todo, que estava à beira de um colapso nervoso. Depois da nossa briga, ela percebeu que estava errada e que precisava buscar ajuda e deixar isso para trás. Ela conversou com Chuck e ele garantiu que era uma pessoa mais forte do que no ensino médio e prometeu que nem passava por sua cabeça se machucar. Eles concordaram que o melhor seria que ele se mudasse, tanto para que Anne e eu pudéssemos trabalhar na nossa relação, quanto para que ela não ficasse obcecada com a rotina dele. Anne queria falar comigo no domingo passado, mas como eu disse que precisava de tempo, ela quis respeitar meu espaço. Foi uma conversa longa e cheia de lágrimas. Ela pediu desculpas várias vezes. Disse que estava tão preocupada com a saúde mental de Chuck que me atacou porque achou que eu forçaria ele a se mudar, e ela descontou em mim. Reconheceu que me machucou, disse que me ama e que quer trabalhar nela mesma para encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com o medo e a preocupação. Nunca tivemos uma briga tão grande antes, e ambos concordamos que poderíamos ter lidado melhor com isso. Ela não descontando em mim e eu não me fechando. Concordamos em começar uma terapia de casal para nos ajudar a aprender a discordar de forma mais saudável. Depois da conversa, estávamos emocionalmente exaustos, então apenas pedimos comida e ficamos em casa. Ficamos abraçados na cama vendo TV, conversando e simplesmente curtindo a presença um do outro. Sentimos muita falta um do outro nesses últimos meses, e foi muito bom simplesmente estar juntos. No dia seguinte, sábado, tivemos um encontro de um dia inteiro. Fomos tomar café da manhã, fizemos compras, assistimos a um filme e até fizemos pedicure juntos. Meus dedos dos pés ficaram incríveis. Várias vezes ao longo do dia, ela parava, me olhava e dizia que sentiu minha falta e que estava muito arrependida por ter me afastado. Hoje, domingo, ligamos para Chuck, que estava hospedado na casa de um amigo. Ele disse que sentia muito por ter causado tanto estresse para mim e para Anne. Reconheceu que estava tão focado nele mesmo que nem percebeu que nosso relacionamento não estava bem. Ele disse que nos ama e é muito grato por termos deixado ele ficar enquanto superava o término. Ele está procurando alguns lugares e pretende se mudar nas próximas semanas. Ele até se ofereceu para sair imediatamente, mas eu estou tranquilo com ele ficando um pouco mais. Acho que o mais importante é termos um plano definido. Nosso relacionamento sofreu um golpe, mas nos amamos e vamos trabalhar nisso. Estabelecemos alguns limites e também concordamos em sempre priorizar um ao outro. Ainda tenho mais alguns meses de trabalho nesse projeto, mas vamos fazer questão de sair para um encontro pelo menos uma vez por semana e reservar um tempo nos finais de semana para ficarmos juntos. Obrigado a todos que comentaram ou me enviaram mensagens depois da minha primeira postagem. Recebi conselhos muito bons. Espero que essa experiência nos torne melhores e fortaleça nosso relacionamento. Eu entendo o autor, mas a namorada vê ele como a pessoa menos importante do relacionamento, onde o amigo gay é a pessoa mais importante.
Isso é o maior desrespeito que já vi. Ainda bem que o amigo da namorada tem cabeça. Provavelmente deve ter falado com ela. Ela percebeu a besteira quando o namorado saiu por um tempo. Mas e você que acha? Tem a mesma opinião que o autor? Tem algo que comentar? Gostaria de saber. Coloque sua opinião nos comentários e curta e se inscreva.